A graça e a paz de Jesus para você. Nesse domingo de Páscoa, eu tenho uma mensagem muito importante para o seu coração. O título é O Incomparável. E o nosso texto básico é Apocalipse 22, versículo 13, que diz assim, Jesus diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Querido, assim como o Natal, a Páscoa realmente cristã tem apenas um conteúdo e um sentido: o Filho de Deus, o Redentor do povo de Deus e do seu universo. Páscoa fala de alguém incomparável, que fez algo incomparável, que se chama salvação do mundo. Algo que a ciência já prometeu disfarçadamente, algo que o marxismo diabolicamente enfiou no coração de milhões e milhões de pessoas, algo que é o fim último de cada religião, a salvação. Mas porque nem a ciência, nem a ideologia, nem a religião jamais cumpriram, nem cumprirão as suas promessas? A resposta é que estes são sistemas naturais, ordinários, comuns e afins, principalmente no mal e no pecado. Jesus Cristo, muito ao contrário, ele é a Páscoa viva, porque ele tem a marca do sobrenatural, o supremo extraordinário. Ele, Jesus Cristo, é extraordinário em sua origem, que é a glória do Pai. Veja o que diz o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus é extraordinário em sua concepção, também na sua concepção, que é obra do Espírito Santo. Lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Cristo é extraordinário em sua natureza. Ele é homem e Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, nós lemos: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo também é extraordinário em sua vida, vida sem pecados. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 22, Pedro diz: Cristo não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus ainda é extraordinário em sua missão terrena. Ele nasceu para morrer. Olha o que ele mesmo diz no Evangelho de João, capítulo 12, verso 27. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito eu vim. Vim para esta hora. Ele é extraordinário no propósito da sua morte, pelos pecados, em lugar dos pecadores. O apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo é extraordinário ainda em sua experiência neste mundo. Apenas ele bebeu o cálice da infinita ira de Deus contra o pecado, como diz o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. O nosso Senhor Jesus Cristo também é extraordinário em sua vitória sobre a morte, que foi a ressurreição, como lemos em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus também é extraordinário em sua saída do mundo, que foi o seu retorno à glória do Pai. Glória que ele tinha experimentado antes da fundação do mundo. É o que ele diz, como lemos no Evangelho de João, capítulo 17, verso 5. Jesus diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E ele é extraordinário ainda em sua posição atual, Rei dos reis e Senhor dos senhores, como lemos em Apocalipse 19, versículo 16. Tem no seu manto, falando acerca de Cristo, ele tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é extraordinário em sua função atual, que é intercessão pelos seus discípulos, intercessão pelos seus redimidos. Romanos 8,34, diz o apóstolo Paulo: quem os condenará? Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele é extraordinário em sua tarefa final, julgar vivos e mortos, como diz o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Portanto, querido, Jesus é incomparável em sua missão total, salvar pecadores e criar novos céus e nova terra. Isso nos leva à seguinte questão prática: que diferença a Páscoa bíblica, que diferença a história sobrenatural de Cristo deve fazer em nossos corações e vidas? A Páscoa é o único e verdadeiro impulso que precisamos para a vida positiva e construtiva que Deus quer ver em seus filhos. Vou repetir isso. A Páscoa é o único e verdadeiro impulso que precisamos para a vida positiva e construtiva que Deus quer ver em seus filhos. A Páscoa deve nos impulsionar à oração, porque Cristo intercede por nós. Ele dá sentido e fruto às nossas orações. A Páscoa deve nos impulsionar à confiança firme e constante no Pai e em suas promessas, porque Cristo garantiu isso. Cristo diz que Deus é por nós e ninguém, nada prevalecerá contra nós. Ou seja, Cristo disse isso através do apóstolo Paulo. Deus é por nós e ninguém, nada prevalecerá contra nós. A Páscoa deve nos impulsionar a uma resistência consciente a todo sentimento de desespero e desânimo, porque Cristo é a nossa esperança. A Páscoa deve nos impulsionar a coragem de falar o Evangelho a todo não cristão, a toda pessoa sem compromisso com Cristo, porque Cristo diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Páscoa deve nos impulsionar a ousadia e persistência na única guerra que vale a pena, a guerra que deve ser combate e também resistência diária ao pecado, ao diabo e ao mundo, porque Cristo prometeu. Ele diz, por exemplo, em Apocalipse 3:21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono,
assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A Páscoa deve nos impulsionar a ter reações de louvor e gratidão a Deus, mesmo nos piores momentos e maiores dores da nossa vida. Isso porque a união com Cristo nos capacita a viver a ordem, o mandamento de Hebreus capítulo 13, versículo 15, que diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Portanto, querido, a Páscoa é apenas para quem tem somente Cristo como seu Senhor e Salvador, seu único Senhor e Salvador. Se você não tem essa experiência de amar profundamente a Bíblia, odiar o pecado e se satisfazer com Cristo numa igreja bíblica, eu te convido neste momento, te convido nesse dia, creia no Senhor Jesus agora, se arrependa dos seus pecados e você será salvo e desfrutará não a Páscoa religiosa, mas a Páscoa que é o próprio Cristo Jesus. Deus nos abençoe em nome dele.